Vamos lá, vamos lá. E o Turco, hein, Gomide? Essa esculhambação aí de se ganhar fica. Qual que é a esculhambação? Se ganhar não tô fica. Sabendo, se ganhar fica, sabendo. se perder vai embora. E aí daqui a pouco, mesmo se ganhar, não tá seguro, Everton, não tem convicção, não saiu ainda porque não tem outro. Cara, que coisa medonha isso. Parece clube amador. Pelo menos na minha avaliação, na minha interpretação, né? O trabalho do Antônio Mohamed, ele não poderá ser avaliado como bom, ou que houve uma melhora, se ele ganhar do Flamengo, seja por qual placar for. Se ele vencer por 1-0, se ele meter 4-0 no Flamengo, o trabalho dele não terá se transformado de uma rodada para outra ou de um dia para outro em um trabalho que coloca o Atlético como pronto. Pronto que eu digo assim, o bom desempenho voltou. Não há margem mais de debate sobre o que é o trabalho do Antônio Mohamed. Qualquer que seja o placar, pelo menos na minha avaliação. Um técnico ele não se torna bom ou ruim ganhando ou perdendo apenas um jogo, e sim por um conjunto de fatores, né? Porque, por exemplo, e mesmo se for derrotado, vamos imaginar que com 10 minutos de jogo, o Atlético está lá atacando, o Flamengo recupera a bola, consegue sair num contra-ataque e o Alonso, o Natan, o Mariano ou o Arana é obrigado a fazer uma falta no jogador do Flamengo e é expulso, com 10 minutos de jogo. A análise passa a ser completamente outra. O comportamento do time passa a ser completamente outro. E aí o Atlético perde a partida, por exemplo. Aí ele é demitido? Porque perdeu? Ou ele será demitido por conta do todo? Eu acho que é por conta do todo. E pode acontecer o contrário. O Flamengo está atacando, o Atlético recupera a bola, o Hulk sai lá dando uma arrancada, o Felipe Luiz vai lá e é expulso. Ou o zagueiro que vier a substituir o Davi Luiz, que não joga, é expulso. O Flamengo joga com 10, o Atlético passa a ter mais domínio, como aconteceu contra o Santos, né? E ganha o jogo. O trabalho do Antônio Mohamed passará a ter outra avaliação, porque ganhou do Flamengo. Então, essa que é a questão, Everton. Eu acredito que quando já existe esse tipo de rumor ou apurações neste sentido, não sei quem de vocês, ou se todos vocês, mas alguém falou isso primeiro aqui no 98 Esportes, não sei se foi depois do jogo contra o Santos, ou se depois do jogo contra o Ceará, que o Antônio Mohamed sair do Atlético não é se sai ou se fica, é quando, né? Trocou o se pelo quando. E eu, diante do que você me perguntou aqui, se existem esses rumores ou essas apurações de jornalistas competentes para tal, agora a gente espera saber quando. Parece aquele movimento, Everton, de que está esperando alguém que considera um ser superior aparecer no mercado para fazer a troca. E aí não é resultado a questão. A questão é quem será o substituto. Talvez não tenha agora, nesse exato momento. Você gosta do trabalho do Renato Portaluppi? Qual trabalho? Em geral, o jeito que ele arma os times dele. Eu acho, não na forma de jogar, eu acho na parte de gestão, né? As informações é de que o Antônio Mohamed tem uma boa gestão de grupo, tem um bom relacionamento com os jogadores. Acho que até certo ponto são parecidos. O Everton, que o Atlético tem uma qualidade com relação ao elenco bem superior à média do Campeonato Brasileiro, nós debatemos isso aqui um pouco ontem, isso é fato, né? Acho que isso ninguém coloca isso em discussão. O que faz com que qualquer treinador, seja o Antônio Mohamed, o Renato Gaúcho, ou se o Atlético trocar ou não de técnico, ele consiga cortar caminhos pela qualidade desse jogador, né? Mas seria se a gente pegar os trabalhos recentes do Renato, Grêmio, né? Mais o Grêmio do que o Flamengo. O Flamengo ele ficou nem uma temporada inteira quase.
são bem diferentes com relação à forma de jogar do que era com o Antônio Mohamed, né? No Flamengo, inclusive, no Grêmio, perdão, na parte final dele do trabalho, o time até perdeu um pouco daquela característica mais ofensiva que o fez ser bastante elogiado em 2016, quando ganhou a Copa do Brasil, e em 2017, quando venceu a Libertadores, né? Especialmente na campanha em que chegou à final da Copa do Brasil, né, para enfrentar o Palmeiras e perdeu. O Grêmio, muitas vezes, me recordo no jogo quando eliminou o São Paulo, né? O Renato Gaúcho, ele até na entrevista coletiva, ele falou sobre que posse de bola não ganha jogo, porque ele foi perguntado, né, que o Grêmio se defendeu mais para jogar em contra-ataque, o que não era uma característica do time. Em alguns momentos ele abriu mão, sim, dessa questão de ser um time de mais posse de bola, de ser um time com um jogo mais apoiado para, entre aspas, ser mais resultadista. A pergunta que fica, Everton, é se vai trocar porque não vê mais margem de evolução, vai trocar porque a forma de jogar do Antônio Mohamed não se enquadra com o elenco que tem, vai trocar por esses dois motivos. Aí é quem está lá dentro que precisa saber a resposta, né, Everton? Sinceramente, eu acho que se o Antônio Mohamed cair, o técnico não será o Renato Gaúcho. Você acha que não será? Não. Quem você acha que pode ser? Não sei. Eu acho que fariam de tudo para convencer o Cuca. É isso? Sério? Eu acredito que sim. Opinião. Se ele sai, eu acredito que vão mover mundos e fundos para trazer o Cuca de volta. E o Atlético sem técnico é diferente de fazer um convite do Atlético com um técnico empregado, né, Everton? Os técnicos, eles têm a ética pessoal deles, né? E isso é bastante louvável. Então, alguns talvez devem abrir negociação quando o time ainda tem um técnico no comando, né? Mas eu acho que se o Antônio Mohamed é demitido, eu acho que o Cuca se sentiria balançado, Everton. Não sei, eu cara. Acho que Sabe sim. por que eu não sei? Porque eu vejo... Zero informação. Pois é, eu não sei porque eu vejo como possível. Me causaria uma certa estranheza. E aí eu acho que a gente tem que avaliar a questão de quem fala que vai tirar um ano sabático, vamos dizer assim, isso. E depois volta depois de 7 meses. E ele falou não pro Atlético Paranaense, falou não pro Inter e falou não para o Flamengo. Ele falou não para esses 3 clubes aqui. Daí ele aceita o Atlético. Eu acho que o argumento que ele teria... Mas é um direito dele também, É isso que eu ia né? dizer agora. Não só a questão de ser um direito dele, como ele dizer, olha, gente, é que é diferente um convite do Atlético em relação ao convite do Flamengo, do Inter e do Atlético Paranaense. Diferente, o Atlético, eu fiz história lá, eu fui campeão ano passado, dei um tempo e tal, e agora eles me deram a missão de tentar inverter a situação que tá sendo vivida lá e ir pra batalha de novo e tal. Então, eu acho que poderia ser um argumento, mas depois da nota que a assessoria dele divulgou, será que ainda assim ele teve nota? Eu não vi. Teve uma nota. Tá, o Guilherme pode até tentar localizar. Hoje? Não, foi início da semana passada. Foi do empresário dele, né, Guilherme? Eduardo Duran. Mas com relação ao Flamengo ou ao Atlético? Procura a nota ou aí. A todos Vamos os ver clubes. se a gente consegue... Foi quando o Flamengo fez o convite, né? Pois é. Então, assim, Everton, ele disse não ao Flamengo, ao Inter e ao Atlético Paranaense. Eu também, eu acredito que dependendo do que oferecerem a ele, eu acredito que ele possa... O Cuca é muito inteligente. Esse lance do Cuca deixar os trabalhos, depois de ganhar, de deixar os trabalhos, ele deixa sempre uma boa impressão. E aí, quando forem buscar Não foram todas as vezes, né? Não, óbvio que não. Mas quando forem buscar no mercado um treinador e ele estiver livre, sempre vão lembrar dele. Ele faz bons trabalhos e deixa o clube. Tenho uma dúvida. No Atlético foi assim 2 vezes. Porque é o maior treinador da história do Atlético. Eu tenho uma dúvida se ele aceitaria. Vamos lá. Se o Antônio Mohamed for sair, não sei se domingo, não sei se quarta, não sei se depois do embate aí de Copa do Brasil, não sei se depois, tem o jogo do Emelec depois na sequência, dia 28, né? Se ele sair, eu acredito que o Atlético procura o Cuca. Opinião, eu acho que vai procurar. Se ele vai aceitar ou não, eu não sei.
me causaria uma estranheza. Posso ler uma mensagem que eu acabei de receber? Deixa eu só, depois, rapidinho. Fonte é boa? Eu não... A fonte é boa? Sim, excelente. Mas sabe o que me deixa uma dúvida? Se ele aceitaria ou não? Porque ele viveu o mesmo cenário no Palmeiras. Ele foi campeão. Peraí, deixa eu ouvir um áudio aqui. Ele foi campeão, então enquanto isso eu falo aqui para quem está nos acompanhando. Ele foi campeão no Palmeiras 2016, né? 2016, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Saiu e voltou em 2017 e sequer terminou o campeonato de 2017. Foi um processo similar ao que talvez o Atlético hoje esteja vivendo, né? E aí o retorno não foi dos mais, em termos de desempenho, o resultado não foi dos melhores, né? Talvez essa experiência na carreira o faça repensar se viesse a receber um outro convite do Atlético. Deve ter um carinho pelo Palmeiras tão grande quanto tem pelo Atlético. Jogou lá também, né? Como quando jogador, né? Eu acho que procuraria, Everton. Mas aí eu vou voltar a repetir algo que eu falei aqui ontem, Everton. O Atlético tem um grande elenco. Sim. Muito superior à média do Brasileirão. Por isso justifica-se a cobrança. Sim. Só que... Sobre principalmente desempenho. Desempenho, eu concordo. Mas ele não tem obrigação de ser campeão, Everton. Não, mas veja bem, Gomide. Veja bem. Eu acho que é preciso ter muito cuidado. Que é para mim, os erros que o Flamengo vem cometendo desde a saída do Jorge Jesus. Mas veja bem, é preciso ter colocar muito cuidado. Uma obrigação, de colocar uma obrigação assim que ou você é campeão ou você é campeão. Isso não existe no futebol, Nós estamos falando, são 3 grandes elencos e um trabalho muito acima da média no futebol brasileiro. 3 grandes elencos. Trabalho muito acima da média do Abel Ferreira no elenco. Cara, o Abel tira daquele elenco lá um negócio. O Palmeiras tem uma... Eu falei hoje, inclusive, no Jogo Aberto sobre isso. O Palmeiras tem uma... Não é que eu odeio, porque isso é tão antigo, mas é que explica tão bem, resume tão bem o que você quer dizer. O Palmeiras tem uma espinha dorsal de uma base Everton, de time. Base Gomes, de time. Danilo, Veiga e Dudu. Que é um negócio acima da média, sabe por quê? Mas que o Atlético porque também tem, Everton. Então, mas é isso que eu ia chegar lá, mas é que você não está deixando eu falar que você está insuportável. Eu não tô aguentando. Tô com fome. Então é o seguinte, essa espinha dorsal que o Palmeiras tem, quando você olha para os jogadores periféricos a ela, você fala, cacete, que timaço. Aí você vem pro Atlético e pega Everson, Alonso, Alan, Nacho e Hulk. Cara, olha o nível disso aqui. Olha o que você tem de periférico nisso. Mariano e Arana. Não, Arana é da base É que eu peguei uma linha reta do goleiro, passando por um zagueiro, um meio-campo, um que eu posso chamar de armador e um jogador de ataque. Por isso. Mas aí você tem... o Arana é acima da média. Mas aí no periférico aqui dessa linha reta que eu tracei, você tem Mariano de um lado e Arana do outro. 2 dos melhores laterais. O da esquerda melhor do Brasil. Aí você vem mais à frente, você tem o Jair ou o Otávio. Aí você tem o Zarate, que daqui a pouco tá voltando. Aí daqui a pouco você olha, você tem Vargas, você tem Keno, você tem Ademir, você tem Sacha. É muito bom o elenco. Sim. Então, quando você é obrigado a ser campeão, não é. Mas quando você olha para a tabela... É obrigado, entre aspas, obrigado a performar mais. Você olha para a tabela e vê o América com 15 pontos. Você acha normal o Atlético ter só 18? Uma conta meio burra. Mas não dá, velho. Nós estamos falando de um orçamento e de uma folha salarial. Do América deve ser de quanto que é a folha do América? 3 milhões? Ah, deve ser mais. Mais de 3? Acredito que sim. 5, né? Mais 5. Do Atlético, 15, quase 15 pau. Nós estamos falando de um elenco de jogadores de seleção que ganharam tudo ano passado. Tudo bem, não é obrigado a ser campeão. Mas uma queda brusca de rendimento também precisa ser explicada. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de organização de equipe, jogadas repetidas. Nós estamos falando de organização. Não tem
tem queda de rendimento acentuada de vários jogadores, de todos os setores, tem queda de rendimento, em questionamentos acima de tudo. É isso que eu acho que leva à desconfiança. Aí, sabe o que acontece? Os resultados começam a não acontecer, a desconfiança começa a reinar, o desassossego vem, a impaciência vem dentro de campo, o trabalho do treinador começa a ser muito questionado, a torcida passa a não comprar mais, o elo com o time vai pro limbo e daqui a pouco a temporada acabou, você não ganhou nada, você faturou bem menos, você teve um baita de um prejuízo, você não vendeu o jogador porque seu time teve uma queda de rendimento. Então o problema é muito maior do que simplesmente entrar em campo, ganhar ou perder. Mas isso aí tem que estar no planejamento, né, Everton? Não, de continuar insistindo num trabalho que não dá resultado, não. Eu digo com relação a, por exemplo... Aqui, ó, acabei de receber uma informação aqui, sem chance, tá aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, se depois daqui a pouco virar a informação que eu acabei de ler aqui pra mim, com a sua voz. O que tá escrito aqui, ó? Não lê não, porque senão vão saber quem é. O que tá escrito aqui, ó? Sobre a volta do Cuca. A última frase aqui, ó. Sem chances. Tá aí, eu acabei de receber. Não, o que eu digo é o seguinte. Por exemplo, calhou que no sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético irão se enfrentar. Possivelmente na Libertadores, Atlético e no planejamento financeiro, vamos dizer dessa forma, os clubes lá colocam algumas possibilidades na temporada, faturar X milhões com tal competição. Primeiro, o que o Atlético faturou no ano passado envolvendo os campeonatos e, consequentemente, com bilheteria, por conta do time estar excelente nas competições, era improvável que ele voltasse a faturar esse ano, Everton. O Atlético vai ter casa cheia contra o Flamengo. Mas, por exemplo, contra o Santos, tinha um público legal, bom público. Mas não já igual na temporada passada. Dependendo do resultado de domingo, talvez reflita na bilheteria do jogo da Pode Atender. É pessoa importante. Sai do estúdio aí rapidinho. Não vou atender não, mas é pessoa importante, mas não vou atender. Pode refletir na bilheteria de quarta. Então não dá para espelhar uma temporada na outra. Tudo que se ganhou em uma em termos de grana, irá se repetir na seguinte, porque o elenco é bom, porque isso, porque aquilo. Não dá, Everton.